verdade. Vamos lá. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mais uma vez. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tua palavra nessa noite está sendo pregada, proclamada, já cantamos, já oramos muitas vezes, já fizemos leituras da tua palavra e tudo isso é para a honra e glória do teu nome, para que haja nesse lugar a ação do teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, agora te pedimos que o teu Espírito possa iluminar os nossos corações e que a tua palavra possa encontrar em nós terreno fértil para produzir fruto de arrependimento, fruto de vida nos corações. Senhor, afasta de nós toda distração, todo impedimento para a proclamação do Evangelho. E que possamos sair daqui alimentados pela tua palavra, assistidos pelo teu Santo Espírito e preparados para praticar toda a boa obra, a obra que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, o tema desta mensagem está aqui atrás de mim, está aqui nessa moldura aqui, vencendo a guerra. Aí nós vamos trabalhar então esse tema, vencendo a guerra. Agora, quando a gente lê apenas o verso 7, que eu falei para os irmãos, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, a gente pode pensar assim, o que tem a ver com guerra? Mas quando você começar a ler o capítulo, você vai ver que tem a ver com guerra. Na verdade, queridos, existem guerras que não deveriam ser lutadas, ser travadas. E existem guerras que o Senhor e a palavra dele nos orientam a travar e a buscar vitória. E aqui nós vemos então Tiago, dando continuidade, tudo que foi falado, capítulo 2, expressar a sua fé, né, de forma prática, com amor aos irmãos, e da mesma forma o capítulo 3 que o pastor Carlos pregou, que é controlar, né, ter controle de si mesmo, né, e aquele que não se controla, aí vai acontecer algo no capítulo 4, essa é a ligação, aquele que não se controla começa a ter problemas, e aí a verdade é que a gente vê que no tempo de Tiago, no contexto de Tiago, para quem ele escreveu, para os cristãos do seu tempo, estavam havendo guerras, estavam sendo travadas guerras inúteis, infrutíferas. Na verdade, guerras que não levavam a progresso nenhum, pelo contrário, causavam apenas a morte desnecessária, a perda desnecessária. E Tiago então vai alertar aqui sobre estas guerras e tendo como o contexto geral, o controle que os cristãos tinham que ter, que ele vem do capítulo 3 falando do controle, o controle de si mesmo, o controle que o Espírito Santo produz, mas também permeado pelo amor, que vem também mencionado no capítulo 2. E aí agora eu queria fazer então algumas considerações nessa introdução, né, para que os irmãos não percam a ligação da sequência do que estamos estudando, né? Para quem perdeu alguma coisa, né? A gente sabe então que a carta de Tiago, ela vai confrontar os cristãos para terem uma vida prática. É isso que a gente sabe. Estamos aqui recapitulando. E a gente vê que o cristão ele vai passar por muitos desafios, provações. Capítulo 1 mostra claramente que o cristão ele deveria inclusive se alegrar nas provações e buscar no Senhor condições de vencê-las e sabedoria para isso também. E inclusive obediência à palavra de Deus. E a frase que define, que resume bem a carta de Tiago como um todo, que eu apresentei na semana passada, eu vou repetir aqui hoje, peço que o irmão da projeção passe à frente, essa primeira frase que está na tela. As atitudes corretas, diante das provações que a vida nos impõe, por sermos cristãos, evidenciam uma fé madura e aprovada. Tiago está falando de um teste de fé, e que o cristão constantemente está sendo testado na sua fé. E isso deve ser evidenciado com obras que agradam ao Senhor. No capítulo 2, obras relacionadas com amor. No capítulo 3, obras relacionadas com controle. E nós vamos ver que obras são essas do capítulo 4, que vão evidenciar essa fé que precisa ser aprovada, que está sendo testada. Inclusive, a frase que está abaixo, ela mostra o resumo do capítulo 4. Vamos dar uma olhada então. A atitude correta na aprovação do egoísmo é a humildade, submissão a Deus como mestre, juiz e soberano. É a humilde submissão a Deus como mestre, juiz e soberano. Ou seja, o capítulo 4 vai defender a ideia, Tiago, no capítulo 4, de que há outro tipo de provação também nos crentes, que é
movida, é originada pelo egoísmo, pelo egocentrismo, que na verdade é fruto de vazões que o ser humano dá aos seus desejos e às suas cobiças. E vencer esse teste do egoísmo, vencer essa provação do egoísmo, na verdade, só se vence isso, a atitude correta para vencer isso é com submissão e humildade a Deus. Por isso a leitura do versículo 7, né, submetam-se a Deus e resistir ao diabo. A forma de vencer e de passar neste teste de fé, quanto ao egoísmo, quanto àquilo que nós, como seres humanos, queremos fazer para nós e queremos nos colocar como centro das coisas, como deuses, e substituir, né, o nosso Deus que deve ser adorado por toda a eternidade. Então, a atitude correta é estar submissos ao Senhor e agir de forma em que a gente negue estas tendências de sermos egoístas. E a gente tem então dois blocos, duas verdades, pode passar por favor, duas verdades para a gente absorver nessa noite quanto ao capítulo 4. A primeira verdade é que nós devemos nos submeter ao Senhor em arrependimento a Deus. Do verso 1 ao 12, essa primeira parte maior do capítulo, essa parte ela vai mostrar vários erros da igreja, daquele contexto, daquele tempo, que também acontecem até hoje, porque o ser humano continua sendo ser humano. Vários erros que precisavam ser corrigidos, e o encorajamento ali era a correção e o arrependimento diante do Senhor. Então não há como nos submetermos a Deus sem arrependimento, sem passarmos pelo arrependimento, para que aí então, dentro desse processo do arrependimento, consigamos negar as obras más e praticar e evidenciar as boas obras que agradam ao Senhor. Então o primeiro ponto, do verso 1 ao 3, nós podemos ver aí que aconteciam divergências e motivações erradas, e por isso, mais uma vez, a necessidade da submissão em arrependimento. Divergências e motivações erradas. Vamos ver o verso 1, que diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aqui, queridos, nós vemos uma lição clara, né, que vem ligando do capítulo 3, né, e os 3 primeiros versículos que a gente vai ler aqui, inclusive esse verso 1 que a gente já leu, esses 3 primeiros versículos, que é essa primeira sessão, eles trazem uma ligação com a parte final do capítulo 3, ou seja, a inveja e os sentimentos facciosos que são mencionados no capítulo 3, né, a sabedoria terrena que é criticada por Tiago no capítulo 3, a sabedoria animal, olha só, a sabedoria demoníaca, elas são a causa das guerras e contendas frequentes entre os irmãos. Então aqui Tiago já diz claramente que existem guerras entre irmãos na casa do Senhor, na igreja, e essas guerras, elas têm causa, que foi mencionada pelo pastor Carlos, mostrando como poderíamos controlá-las, né, pela manhã, e são essas questões da inveja, sentimentos facciosos e sabedorias terrena, animal e demoníaca. E Tiago então ele faz essa pergunta é uma pergunta incômoda, provocativa, desafiadora, que toca na ferida. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Quer dizer, ele não dá margem para dizer, será que existem guerras? Será que não existem guerras? Ele já afirma categoricamente, há guerras, e eu digo, de onde vem? De onde vem? E ele responde essa pergunta com uma outra pergunta retórica. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, ou dos desejos pecaminosos que vêm de vocês, que estão aí lutando dentro de vocês? E esse termo, paixões, é a palavra-chave para entender isso. Significa que durante a vida a pessoa ela vai escolher prazeres carnais, mesmo sendo cristã. Ela acaba cedendo prazeres carnais contrários à vontade de Deus. E quando Deus ele não é mais o centro da vida da pessoa, por mais que ela seja cristã, mas é naquele momento, ela comete aquele pecado, e quando ela cede ao desejo carnal, ela está dizendo que ela é o centro, porque ela quer satisfazer o desejo dela mesma. E Deus já não é mais o centro da vida dela. E quando então isso ocorre, quando Deus já não está mais no centro, na prioridade do ser humano, né, a busca pelos prazeres, ela vai assumir o controle. E a paz que deveria reinar entre os cristãos, ela vai ser perturbada por guerras e contendas frequentes. E essas são as guerras, queridos, que não devem ser lutadas, travadas.
Então o tema mais uma vez é vencer a guerra, vencendo a guerra. Mas eu não tenho que vencer esta guerra contra o meu irmão. Eu não tenho que vencer uma contenda, uma luta, uma disputa com o meu irmão. Tiago vai mostrar que estas guerras aqui, que aconteciam, elas são inúteis. E na medida que ele vai discorrendo no capítulo 4, na medida que ele vai mostrando que essas guerras são infrutíferas, não produzem vitória ou algo bom para ninguém, pelo contrário, só derrota e morte. Na medida que ele vai explicando tudo isso e mostrando a necessidade de submissão a Deus, é aí que se vê claramente a verdadeira guerra que deve ser travada e vencida no poder de Deus. Veja o versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Quer dizer, ele continua criticando. Não tem porque não pedem. E ele mostra claramente isso. E quando ele usa esse termo matar, é importante compreender. Aqui não é necessariamente que cristãos estavam se matando literalmente, né? Eles estavam, na verdade, se odiando. O sentido aqui é ódio. Eles estavam se odiando, não estavam amando. O oposto de amar. Estavam praticando não o amor, o mandamento do Senhor, mas estavam, na verdade, odiando-se. E, inclusive, essa compreensão do termo a gente encontra apoio em outros textos bíblicos. De maneira geral, a gente vê claramente que muitas vezes é mencionado o termo matar, mas a compreensão ali não é o assassinato literal, mas é o comportamento do ódio. E o que é o ódio? Senão a capacidade que a pessoa tem de matar, mas ainda talvez não tenha concretizado. Então é isso que está acontecendo. Tiago ele está mostrando aqui que havia ódio entre os irmãos, guerras, invejas, matam, invejam. E os cristãos então que estavam odiando, cobiçando, Tiago ele vai alertar que aquele que odiava e cobiçava, ele não recebia o que desejava. Veja, vocês não obtêm o que desejam. Então eu quero matar o meu irmão, eu quero derrubar o meu irmão, eu quero vencer o meu irmão, eu quero disputar com ele, chegar na frente dele para obter alguma vantagem dentro da igreja, fora da igreja, não importa, no convívio entre os irmãos. Obter alguma vantagem e deixá-lo em prejuízo, porque o que interessa para mim é o que eu vou conquistar, né? Até porque muitos vão usar até a Bíblia, né? Nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda, né? E não é verdade, não é por aí. E aqui então, Tiago ele mostra que estava acontecendo isso, e de fato isso não deveria acontecer. Por quê? Porque isso eram tentativas, né? Artimanhas pecaminosas, egoístas, facciosas, e isso resultava em guerras inúteis, vãs, e por isso não obtinham o resultado desejado. De repente alguém pode dizer assim: eu gostaria de ser um líder, eu queria me desenvolver aqui na igreja para ser um líder, e para que eu seja um líder, então eu vou começar a falar mal do irmão. O pastor Carlos falou sobre a língua de manhã. Eu vou começar então a atrapalhar o trabalho dele, até mesmo sabotá-lo, para que dê tudo errado e de repente eu esteja pronto para resolver. Isso eu estou falando num contexto da igreja, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas esse exemplo apenas é um exemplo possível de acontecer na igreja, porque primeiro, nós somos pecadores. Segundo, nós temos hierarquias aqui na igreja e às vezes podem surgir comportamentos desse tipo. Mas isso na verdade é um comportamento mundano, que a gente vê em empresas por aí, nem deveria acontecer. A gente vê em repartições, em outras áreas de atuação seculares, que às vezes talvez você veja isso entre não crentes. Mas isso aqui, Tiago estava criticando os cristãos. Eles estavam querendo obter vantagens e passar na frente do outro. Quando Jesus vai dizer que o amor dos cristãos deveria ser o quê? Aquele amor como ele amou. E como que Jesus amou? Passando na frente da gente? Senão a gente seria consumido. Não, ele não tomou para si o fato de ser Deus. Ele se esvaziou, se humilhou, foi servo até a morte, obediente até a morte, morte de cruz. Ele era rico, totalmente rico em misericórdia, em graça, em poder, em majestade, mas ele se fez pobre para nos alcançar. Ou seja, ele deu a vez para a gente. Ele deu a sua vez para a gente. E a gente, às vezes, na igreja tem esse comportamento, querer alcançar um objetivo, né? Eu tenho os meus objetivos. Será que Deus concorda com os meus objetivos? Né? Cada um aqui tem os seus objetivos. Será que Deus concorda com esses objetivos? Mas o fato é que usar artimanhas desse tipo aqui Tiago está dizendo que Deus deixa claro que essas pessoas não obtêm o que desejam. Não vão obter. Verso 3. E ele continua explicando: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Ou seja, Tiago aqui vai mostrar
que as pessoas, além de querer, né, passar à frente do outro na igreja, ali no contexto dos cristãos, elas pediam a Deus, clamavam e não recebiam. E aqui é interessante que Tiago ele vai fazer o uso, né, no sentido inverso do ensinamento de Jesus do Sermão do Monte. Jesus falou assim, né, no Sermão do Monte: pedi e dar-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Mateus 7, 8, né? Então Jesus ele diz: pede e vai receber. Só que aqui Tiago está invertendo, dizendo: olha, quem age de forma carnal, mundana, e não age como deve ser, se comportar como deve ser feito, como Cristo mostrou, como Jesus mostrou, esse que age em contradição com a palavra, em contradição e oposição ao que Cristo demonstrou, esse também recebe então o inverso, o resultado inverso. Se aquele que age em direção à palavra, em concordância com a palavra, pede e recebe, aquele que age em contradição com a palavra, ele pede e não recebe. E ele explica por quê, Tiago: pois pedem por motivos errados. Queridos, podemos dizer assim, somos pessoas de oração, e gastamos 24 horas orando, e devemos orar sem cessar, diz a palavra. Mas orar sem cessar aquilo que agrada a Deus, orar sem cessar e pedir e clamar ao Senhor aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor apoia e concorda. E se de fato entendermos, compreendermos isso, poderemos receber e receberemos de fato a resposta favorável, positiva à nossa oração, ao nosso clamor. De fato, queridos, aqui vemos o egoísmo de forma bem clara, né? Quando um crente ele ora a Deus em nome de Jesus, ele não deve apenas crer que Deus vai ouvir e responder a sua oração, mas ele deve entender e raciocinar, refletir se o seu pedido vai santificar o nome de Deus. Veja lá o Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Jesus ensinou como orar. Será que o meu pedido santifica o nome de Deus, ou seja, honra a santidade de Deus? Ou afronta, avilta a santidade de Deus? É isso que ele está falando aqui. Da mesma forma, será que está em harmonia com a vontade de Deus? A verdade, queridos, que o egoísmo ele é idolatria. E quando oramos e fazemos uma oração idólatra, nós estamos pedindo não a Deus, mas pedindo a nós mesmos. Porque nós nos colocamos como deuses, até na própria oração. E isso, aos olhos de Deus, é abominação. Diz a Escritura. Deus ele não vai ouvir, queridos, as orações que vêm de um coração cheio de motivos egoístas. Então é isso que vemos nesse primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, pode passar por favor o slide, para colocar lá nos pontos, saiu da posição. Vemos aí no primeiro ponto. Agora vamos ao segundo ponto, que são os versos 4 e 6. A amizade com o mundo. Veja o que acontece aí. A gente vai perceber que um cristão, ele não pode ser amigo de Deus, é isso que Tiago vai falar, né? E amigo do mundo ao mesmo tempo. Não pode, ele não pode ter amizade simultânea em, né, personagens, vamos dizer assim, que se opõem. O mundo é opositor a Deus, e Deus, ele tem repulsa pelo mundo, e ele está irado com o mundo. Ele não pode buscar, então o ser humano não pode buscar ambições egoístas, e ainda assim se mostrar e dizer que é fiel e conseguir ser fiel a Deus. É impossível, é contradição, é um absurdo se cumprir essa afirmação. Na verdade, quando o crente ele se volta para os prazeres do mundo, e Tiago vai mostrar isso, ele vai dar as costas para Deus. Veja o verso 4 aí: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. A gente pode observar aqui alguns pontos interessantes desse versículo. Primeiro que eu queria destacar: adúlteros. O termo adúlteros. Tiago ele vai estar escrevendo para cristãos, para judeus que estão familiarizados. São judeus dispersos pelas nações, e eles estão familiarizados com essa expressão adúlteros vinda do Velho Testamento. Aqui a ideia a metáfora em que Deus, ele é o marido, e o povo de Israel é a esposa, e a esposa infiel, e Deus ali, ele está então irado com a sua esposa, e a esposa está então agindo com infidelidade, adúltera. Esse é o sentido. Então quando ele chama os cristãos de adúlteros, há um contexto do Velho Testamento, dizendo assim: vocês são povo de Deus, e vocês estão desonrando o compromisso e a aliança que Deus fez com vocês. Vocês são adúlteros nesse casamento
que há entre o povo de Deus e o próprio Deus. E aí, e a gente pode ver isso inclusive no Velho Testamento, por exemplo, Oséias 1:2, diz assim: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ou seja, ele trata ali, naquele contexto, o povo como uma prostituta, uma adúltera. E Jesus também chamava os fariseus, também saduceus, intérpretes da lei, ele chamava esses líderes religiosos de geração má e adúltera. O sentido é de pessoas infiéis à aliança com o Senhor. Outro ponto que eu queria destacar: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Veja essa afirmação: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Na verdade, o esposo, e pense comigo, qual é o esposo, né, o Senhor como esposo, ainda nessa metáfora, o Senhor como esposo e o povo de Deus como a esposa. Que esposo vai permitir que a sua esposa ela tenha um relacionamento ilícito, ou seja, fora do matrimônio, com outro homem? Qual é a relação, aliás, qual seria a reação de Deus quando um crente se apaixona pelo mundo? Pense, ele como marido, já que a comparação é essa, a metáfora é essa. Deus, ele é zeloso, queridos. Nós vemos isso em Êxodo 25, em Deuteronômio 5:9. E ele não tolera qualquer amizade com o mundo. Não é possível ser amigo e dizer que está sendo fiel ao Senhor, à aliança do Senhor. Inclusive, esse mundo aí, o que significa? O pastor Carlos, há pouco tempo, né, pregou sobre a rebelião do amor e fez uma excelente explicação das possibilidades de compreensão da palavra mundo. Mas essa palavra aqui, mundo, ela representa o sistema humano, maligno, pecaminoso, opositor e contrário a Deus. E esses que são amigos a esse sistema, veja, porque existe o mundo criação, existe o mundo humanidade, e Deus amou a humanidade entregando o seu Filho, não é isso? Deus também ama a criação, pois Ele é o Criador, mas Ele está irado com este sistema opositor ao projeto dEle, ao plano dEle. Esse aqui, esse mundo aí é esse sistema, e de fato, Deus está irado e não é possível então termos amizade com esse mundo. Temos de fato que ser como Deus, esse sistema, sermos inimigos desse sistema mundano, maligno, e não amigos. E o outro ponto que eu destaco ainda: inimizade com Deus. Olha que termo forte. Você já parou para pensar? Ser inimigo de Deus. A palavra de Deus diz que nós cristãos éramos, antes de Cristo, inimigos de Deus, mas agora nós somos chamados de amigos, de servos, de amigos da família de Deus. Mas aqui ele fala disso, não é possível. Inimizade com Deus, amizade com o mundo, transforma tudo isso em inimizade com Deus. E um amigo de Deus que suporta a oposição do mundo, que vence, né, que consegue resistir à oposição do mundo, ele vai encontrar, por exemplo, consolo numa frase muito interessante de um reformador do século XVI, John Knox. Olha o que o reformador do século XVI diz: um homem com Deus ao seu lado está sempre junto com a maioria. Uma pessoa que entende que quando ela é amiga de Deus, e mesmo que ela tenha todo o mundo contra ela, ela sabe que ela com Deus ela é maioria. Agora, uma pessoa que resolve fazer amizade com esse sistema maligno e se sente recebida numa multidão de tapinhas nas costas e de elogios, ela tem que entender que ela está sozinha, porque esses tapinhas nas costas vão se esvair como poeira, porque o Senhor estará irado contra todas essas pessoas. Precisamos fazer alianças certas, ter aliados certos, queridos. E aliados do mundo, adolescentes, aliados do mundo, que frequentam às vezes a sua escola, a sua casa. Uma vez um pai de adolescente comentou comigo, muito interessante, o zelo que ele tem pela filha dele, e ele dizendo: minha filha já é adolescente, 12 anos, estou percebendo, 12 anos, 13, 12, não lembro bem. E ela tem muito contato com as pessoas da escola, e precisamos ter mais contato com as pessoas da igreja, porque são pessoas que servem a Deus e influenciam positivamente a minha filha. Ele está alerta, ele está atento, ele deu uma palavra que eu achei muito proveitosa e trago aqui para os irmãos. Ele está preocupado em que a filha dele, no caso, os filhos, ele tem outro, possam então conviver com pessoas que amam a Deus, que são amigos de Deus, e não amam esse mundo, não tem inimizade contra Deus. Não que a gente não vá se afastar de pessoas lá fora, a ideia não é essa, mas lá fora nós estamos ali para nos relacionar de forma sem nos contaminar com a maldade daquele mundo.
e para influenciar, para na verdade levar o amor de Cristo, inclusive ocuparmos sim posições na sociedade, para que da nossa vida as boas obras que Tiago cobra dentro da igreja, também sejam feitas lá fora, para que não seja feita uma má obra por alguém, e para que seja modelo para alguém, para que possa multiplicar na vida de alguém. Agora, se estamos lá fora, para fazer amizade comum, fazer festinha, queridos, os irmãos sabem que eu tenho a minha vocação missionária, minha esposa, a gente está orando ao Senhor, tentando entender que a nossa vocação não é longe, é aqui em Campo Grande, onde eu nasci. Mas, quando a gente tem vocação missionária, a gente convive com muitos missionários, conhece muitas pessoas, gente que vai para longe, gente que está fazendo coisas muito interessantes aí fora, pelo campo missionário. E é interessante que às vezes agências missionárias com boas intenções, pessoas que têm vocação missionária com boas intenções se perdem, porque querem se contextualizar, falar a língua do povo, e do povo aí fora, e de repente, aí usa o texto de Paulo, lá fiz-me louco para alcançar os loucos e tal, e vai assim tentando alcançar. Queridos, eu já participei de um retiro de uma agência missionária, eu não vou mencionar o nome, eu já participei de um retiro em que essas pessoas, elas vibravam, mas vibravam de forma quase que praticamente espiritual, elas vibravam quando cantavam canções de música popular, MPB e coisa do tipo, no retiro, que era para ser espiritual e preparação para missões. E quando alguém tentava cantar um cântico, tipo, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, algo do tipo, essas pessoas se desinteressavam por adorar ao Senhor, levando em consideração que Salmos ordena que nós devemos cantar as grandezas do Senhor e louvar o nome do Senhor. E eu digo isso, queridos, não é para fazer nenhuma crítica institucional, mas é para que entendamos que é muito tênue a linha entre estar ali influenciando positivamente ali fora, e de repente quando você vê, você está se comportando como eles, e dizendo que é cristão, e dizendo que ama a Deus. Eu de fato naquele dia fiquei escandalizado, minha esposa sabe, ela também, junto comigo, e eu tive que suportar aquele retiro até o final, com muitos cânticos ao homem, ao diabo, a seja lá o que for que eles cantavam, mas quando era para adorar a Deus, ninguém queria. Isso não é possível. Isso é flertar com o mundo ou já estar sendo amigo do mundo. Veja então agora o verso 5, por favor. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aqui, Tiago, ele está mantendo ainda o sentido da metáfora do matrimônio entre Deus e o povo, E aqui ele está dizendo, ele é o marido que tem ciúmes, mas quando se trata de Deus, o ciúme de Deus é como, gente? É pecaminoso? Que ciúme seria esse? É um ciúme no sentido de que ele não divide o povo dele com ninguém. Então aquele que escolher ser amigo do mundo, escolheu abandonar esse matrimônio com o Senhor, e aí se torna inimigo de Deus. É isso que quer dizer. Deus nos ama, Ele não divide a gente com ninguém, mas e o contexto dessa explicação do verso 5 é para reforçar o perigo de ser amigo do mundo e tornar-se inimigo de Deus. Deus não aceitará, não vai aceitar de forma alguma que nós flertemos com o mundo. Ele quer a gente só para Ele, porque Ele nos chamou para a salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos selou e nós não podemos então escorregar, cair nessas ciladas do pecado, do mal, do inimigo. Veja o verso 6. Mas, aí ele traz uma esperança, queridos. E ele cita, então, veja bem, aqui Tiago parece que ele está citando no verso 5, essa questão do ciúme, mas não se encontra entre os teólogos nada na Escritura que explique isso. Não há certeza de que citação ele está fazendo. Mas o contexto é esse. Deus não nos divide com ninguém. Agora no verso 6, que ele ainda está citando a Escritura para embasá-lo, a gente consegue identificar, essa citação aí, que é em Provérbios. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu não sei, eu lembro quando a gente teve estudando Tiago numa EBD, e eu tive a oportunidade de comentar, acho que foi para os jovens, comentar que Tiago é compreendido como também um livro, uma espécie de livro de sabedoria do Novo Testamento, e por isso Tiago cita muito o provérbio, e aqui então ele faz uma citação de Provérbios, que mostra claramente que
Deus, Ele então concede graça maior àqueles que se humilham ao Senhor, aqueles que não insistem na sua tentativa de mesclar. Vamos mesclar o mundo lá fora e a gente aqui dentro e vamos ver o que acontece. Não, Tiago mostra claro que Deus não quer isso, mas Ele honra aqueles que se humilham, aqueles que preferem perder possíveis vantagens que teriam que a pessoa poderia ter lá fora com certas amizades que seriam pecaminosas. Ele honra aqueles que se humilham e concede graça àquele que se achega ao Senhor, se apresenta ao Senhor. Terminado então este ponto, o ponto 2, vamos ao ponto 3, por favor. Aproximando-se de Deus, versos 7 a 10, os irmãos estão acompanhando aí, né? Versos 7 a 10. Aqui é interessante, porque parecem orientações rápidas que Tiago vai dar ao povo, como que você estivesse num carro, no trânsito, e várias placas orientando a sua direção. Aqui Tiago ele vai fazer isso, como se fossem placas orientando, breves afirmações, descrições diretas. E Tiago ele então vai dar algumas orientações para ajudar os cristãos a caminharem, a viajarem nessa trajetória de obediência ao Senhor. Então vou ler do verso 7 ao 10, para os irmãos me acompanharem. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Agora vemos que esse trecho do capítulo, Tiago vai mostrar uma forma de nos apresentarmos, nos aproximarmos do Senhor. Ele identificou nos 2 pontos anteriores problemas, pecados, perigos, mas agora ele dá um escape, até porque esta sessão maior é uma sessão que significa submissão em arrependimento. Então foi identificado o problema, os pecados foram identificados por Tiago, agora o escape. O escape é aproximar-se do Senhor. E aqui nós podemos perceber que há uma sequência nessa aproximação do Senhor. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é submissão. Veja só, Tiago ele vai falar aos leitores que estão cegos por causa do orgulho. Imagine, cegos. E um orgulho que é nocivo, e isso tudo é percebido entre as pessoas, entre os irmãos, toda a igreja. E ele vai dizer então aos leitores, aos cristãos, e também diz para nós hoje, né, que devemos ser sempre sujeitos a Deus, submissão. Quando oramos, né, a expressão seja feita a tua vontade, ela precisa ser declarada de forma real, em que quando eu falo seja feita a tua vontade, inclusive Jesus no Pai Nosso, assim na terra como no céu, de fato, eu esteja disposto e tenha a intenção de que a vontade do Senhor se cumpra e eu possa obedecê-la, acompanhar essa vontade. Não apenas declarações, não apenas orações e palavras frívolas que o pastor Carlos mencionou pela manhã, palavras fúteis, inúteis. Devemos deixar de lado então o orgulho, né, e ser submissos a Deus. Mas quando, essa é a questão, quando ele fala isso, sejam submissos a Deus, mas ele vai dizer assim, resistir ao diabo, não é isso que ele diz aqui? Porque quando o crente decide aproximar-se do Senhor, ou seja, ele toma uma decisão de se achegar ao Senhor, porque o Senhor o convidou, né? Deixar claro que há o convite ao arrependimento, há o convite também à salvação. O homem, o ser humano, quando se achega a Deus, ele, na verdade, também tem que estar preparado, porque o diabo se levanta para impedir essa aproximação. Por isso Tiago alerta, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como podemos então resistir ao diabo neste sentido aqui? É perseverando, é seguindo e olhando, como cantamos no Coral Teus aqui pela manhã, olhando para o alvo, aquele que te chamou, e aquele para quem você vai dedicar a sua obediência, e aquele para quem você vai entregar o seu coração, a sua vida. Quando você olha para ele e não olha para as adversidades e para as tentações que chegam e acontecem, você está resistindo ao diabo. Eu até acho que há momentos que a gente precisa orar e repreender alguma coisa, pedir que o Senhor intervenha e repreenda espíritos malignos. Mas a ideia aqui, queridos, é não perder tempo
falando com quem quer te desviar, e aqui é o diabo. Você não tem que conversar com o diabo, você tem que falar com o Senhor, olhar para o Senhor, caminhar em direção a Ele, e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque se você olhar para a direita, é como que Pedro olhando para Jesus andando no mar, e ele olha para o lado, olha para o outro, olha para o vento, olha para tudo ali e começa a afundar. É isso que é essa ideia que está sendo vista aqui. Então, queridos, que possamos, ser pessoas que se submetem a Deus ao ponto de resistir às adversidades, às propostas malignas, às tentações do diabo. E assim resistindo, como Jesus resistiu no deserto, pelo poder da palavra, porque quando Jesus resiste o diabo no deserto, é citando a Escritura. O diabo distorce a Escritura como um bom herege, um bom falso profeta, e Jesus, como o profeta perfeito, responde de forma correta. E o que acontece? Ele resiste, e o diabo foge dele, e assim nós podemos resistir também ao diabo, e ele fugir de nós. Essa é uma guerra, essa é a guerra que está sendo travada, a guerra da obediência, a guerra de se corrigir, de se arrepender. Essa é a guerra, não é a guerra entre irmãos. Então quem continuar disputando, e eu vou lá na igreja, eu vou falar com ele, eu vou na assembleia, está lutando a guerra errada, querido. Essa guerra aí, meu amigo, não vai levar a lugar nenhum, só vai machucar pessoas e pode levar muitas outras ao inferno. Mas a guerra que tem que ser vencida é essa, aquela que eu olho para Deus, eu me submeto a Ele, eu me humilho diante dEle, porque eu não sou nada, e Ele é tudo na minha vida. E eu olho para Ele, eu vou até Ele, porque Ele me chamou, e eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. E quando o diabo tenta fazer alguma coisa, e ele vai tentar, é isso que o texto vai dizer, ele vai tentar, porque ele é o tentador, mas ele não vai conseguir, e ele vai fugir, porque nós estamos olhando fixos para o Senhor. Outro ponto é a preparação. Quando ele fala, depois que ele fala submissão, submeter e resistir ao diabo, aproximem-se de Deus. Em nossa luta contra o pecado, queridos, e o diabo, nós não estamos sozinhos, queridos, porque nós estamos nos achegando a Deus, e nos achegando em oração, nos achegando em obediência. Deus, Ele vai nos cercar, saiba disso, Ele vai te cercar, Ele nos cerca, com cuidado, com graça, de modo que nós não temos motivo para temer o poder do mal, o poder do pecado, o poder do diabo. Deus, Ele quer de fato que nós nos aproximemos dEle com arrependimento sincero, com fé, obediência e oração. Quando Deus, queridos, nos chama para perto de si, inclusive Ele já está demonstrando com isso o seu amor e a sua graça. Por esse motivo, queridos, nós podemos afirmar que Deus sempre age em primeiro lugar na obra da salvação, porque Ele é o autor da salvação, autor e consumador da salvação. Se você fosse o primeiro e que tivesse que dar a primeira iniciativa, nunca haveria iniciativa, não teríamos condições de dar o primeiro passo. Podemos glorificar ao Senhor nessa noite, porque Ele deu o primeiro passo, e um passo poderoso, entregando o seu Filho, e o seu Filho ressurreto, proporcionando condições de nós podermos seguir adiante e nos aproximarmos de Deus. Outro ponto que a gente vê acontecer aqui é a intenção, o encorajamento para o arrependimento. Tiago, ele vai continuar falando aos leitores, olha só isso: aflijam-se, pranteiem e lamentem, chorem. E essa é uma expressão muito conhecida do Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento. Num retiro de oração da juventude em 2018, eu tive a oportunidade, sempre gostei desse texto de Joel, em que falava lá, chorem os ministros, os sacerdotes. O que acontecia lá em Joel? O juízo do Senhor iria passar sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus, por causa do pecado, e não ia sobrar nada. E Joel, então, como profeta do Senhor, faz o alerta: chorem, a calamidade está chegando, chorem, o juízo está chegando. Que não seja juízo no sentido de destruir-nos, mas que seja disciplina para nos corrigir e nos restaurar. Chorem, ministros. Ele convoca a nação, e ele vai listando jovens, crianças, idosos, não nessa ordem. Ele chama então ministros, pastores, responsáveis por atividades, soldados. Chorem, lamentem os seus pecados. Queridos, não adianta dizer eu me arrependo, eu me entrego. Existe uma canção do Coral Teus que a gente canta muito, sexta-feira a gente cantou, e ela repete o tempo inteiro: eu me entrego como estou, Jesus, eu vou me entregando, mas eu tenho que chorar pela minha miséria,
Eu tenho que chorar pelo meu pecado, eu tenho que me incomodar, eu tenho que prantear. É uma ordem, não é um sentimento, assim como a Bíblia diz, para nos alegrarmos sempre, que também não é um sentimento, é um mandamento para obedecer com fé. E assim o sentimento vai ser produzido de forma santa, essa alegria que sustenta o crente. O choro deve ser exercido também pelo crente. O choro de arrependimento verdadeiro, de quem percebeu que pecou contra o Senhor. É como o choro de Pedro, quando negou Jesus 3 vezes. E quando o galo cantou, Jesus olhou para ele. E diz o texto que ele se entristeceu amargamente. Judas, ele não teve um choro de arrependimento. Ele teve, remorso e entregou-se para a morte. Agora, Pedro, quando viu o que tinha feito, nos olhos de Cristo, ele lamentou profundamente, mas foi um choro de restauração, um choro de arrependimento e de transformação. É isso que Tiago está reforçando aos cristãos. O que vocês estão fazendo é terrível. Chorem, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, acheguem-se a Deus, mas chorem, lamentem. É terrível. Outro ponto que a gente vê aqui nesse trecho, humildade. Esse tema específico, inclusive da humildade, ele é recorrente na Escritura, porque Jesus foi o modelo de humildade perfeita. E a gente vê a humildade em Salmos, diz aqui Salmo 149:4, porque o Senhor de salvação adorna os humildes. Né? A gente vê em Provérbios 3:34, o Senhor dá graça aos humildes. A gente vê também em Ezequiel, nos profetas, Ezequiel 21:26, será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Nos evangelhos também nós vemos, quem ama a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23:12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Nas cartas, nas epístolas, também nós vemos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro 5:6. Humilhação é um conceito e é uma atitude que todo crente deve ter, e ele só pode ter se ele tiver uma experiência com aquele que foi a perfeição na humildade, que é Jesus, que ele tiver a transformação. As Escrituras ensinam que a humildade ela tem um aspecto claro, vertical, porque você se humilha diante de Deus, mas também horizontal, porque você se humilha diante do seu irmão para o bem dele, para que ele prevaleça, para que ele tenha bênçãos, para que ele tenha a oportunidade e você segure a onda naquele momento. Então é o oposto das guerras que estavam acontecendo, que ele citou no início. Agora ele fala, é o contrário, se humilhe a Deus e claro, também aos irmãos. Vamos então agora ao quarto ponto. Se vimos aí o processo de mudança dos pecados para o arrependimento, agora Tiago ele vai falar uma coisa. Existiam crentes que se julgavam bem, se julgavam assim, estou bem com Deus, estou ótimo, minha vida está maravilhosa. Quantos eu já conversei, está tudo bem? O cara fala assim, está tudo bem. É um mentiroso, tem nada bem. Mas ele fala que está tudo bem. Aí você vai conversar com ele, acha lá o problema. Não, mas isso está acontecendo, vamos tentar ajudar. Não precisa não, eu sei fazer, eu vou lá. E não resolve nada. Daqui a pouco volta chorando, todo estrupiado, porque não recebeu e não conversou e não assumiu, na hora certa, que estava tudo mal. Mas, veja o ponto, do verso 11 a 12. Tiago, ele vai falar para pessoas agora que se julgam sábias, bem, e que acham que podem também julgar os outros. Então, por exemplo, de repente eu estou bem, a minha vida está boa, estou ótimo, graças a Deus. Agora eu vou olhar para o irmão ali, coitado, olha lá, sabe nada, olha lá, meu Deus do céu, começa a falar mal. Então aí a gente lembra do sermão da manhã, aquele que não controla a língua. Começa a maldizer aquela pessoa que está em pecado, sim, precisa de conserto, e ela não consegue ajudá-la a se restaurar. Nós como cristãos, de maneira geral, nós não fomos chamados para disciplinar pessoas. E nem julgar neste sentido, final. A estrutura da igreja tem o seu princípio de disciplina, mas nós fomos chamados para encorajar pessoas a mudarem, a melhorarem, e na medida que ela se recobra e se corrige do seu mal, você ganhou o seu irmão, já dito lá em Mateus 18, e caso ela não se arrependa, você vai buscar mais gente, até que isso chega até a igreja. É assim que é descrito lá em Mateus 18. Agora, o que estava acontecendo aqui não era isso. Eram pessoas que não tinham o critério bíblico, o critério santo, não tinham a régua santa para
E a régua santa, queridos, não é uma régua só de justiça, é uma régua também permeada de misericórdia, graça e amor, para a restauração daquele que está perdido, que aquele está se equivocando. Eu lembro que eu participei de um podcast aí, de uns adolescentes que me chamaram aí para fazer, eu e Raquel. Aí uma pergunta foi feita: como é que é isso? A gente não pode julgar, diz o texto que não pode julgar, a gente não pode julgar, porque senão a gente vai ser julgado. A verdade, queridos, que a gente está sempre julgando tudo o tempo inteiro. Você está julgando se é bom, se é ruim, aos olhos da Escritura. Você precisa avaliar tudo que você faz, todas as decisões que você vai tomar, pessoas que você se relaciona. Você está sim, de certa forma, avaliando o comportamento dela para ajudá-la, para apoiá-la, para atendê-la também. Agora o texto lá diz que é para não julgar de forma injusta, de forma humana, segundo a régua do mundo, desse sistema maligno, segundo a régua do mal e do pecado. De fato, nós somos seres humanos que têm um mínimo de condição e precisam também, de certa forma, ter condições de julgar alguma coisa moralmente. Mas aqui não é isso. Aqui a condenação que Tiago vai colocar aqui quanto a esse julgamento é o julgamento de morte, é o julgamento final. E isso aí é um problema sério. Veja o verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Poxa, ficou claro o texto aqui, né? Não precisa nem explicar. O que ele está dizendo aqui, inclusive, ele faz uma relação clara com o verso 7, com relação ao diabo. Por que eu quero dizer isso? Porque a palavra diabo, né, a palavra diabo, ela tem relação com a ideia de maldizer, o sentido de maldizer. O significado do diabos tem a ligação com esse significado de maldizer. Então aqui eu estou maldizendo pessoas, se eu estou agindo ao ponto de maldizer, né, sobre a vida das pessoas, sobre o comportamento das pessoas, eu estou sendo um difamador, eu estou sendo um diabolo, um diabo. É isso que Tiago está falando aqui. Então ele vai exortar os cristãos a não serem diabos, difamadores, maldizentes aos outros. Porque isso é obra dele, do diabo. Que a gente tem que resistir. Está aqui se achegando a Deus, se arrependendo, e agora vem uns que estão melhorzinho, e aí eu vou lá e começo a derrubar o coleguinha, o irmãozinho. Não posso. Porque eu estou sendo não bênção na vida dele, mas um diabo na vida dele. E Tiago ele ainda vai mais fundo nesse assunto. Ele vai dizer então que os cristãos, aquele que estava falando mal do seu irmão, ele não só fala mal do irmão, mas fala mal da lei. Veja o paralelo que acontece. É dessa forma aqui. Aquele que fala mal do irmão é aquele que está falando mal da lei. Aquele que julga seu irmão é aquele que está julgando a lei. O texto diz: julga a lei. Eles julgam a lei. E quem é que pode, de fato, julgar alguma coisa e julgar a própria lei, queridos? Somente o legislador, somente aquele que criou a lei, somente o Senhor. A ênfase no versículo, ela não está na palavra, ela está na palavra, melhor dizendo, irmão. Ela vai expressar a comunhão. Você não pode falar mal do seu irmão, ele é seu irmão, não pode. É ferir a lei, é ferir o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O sentido é esse: aquele que fala mal do irmão, aí eu boto entre parênteses, como vocês têm feito, é isso que ele está querendo dizer, fala mal da lei, que vocês não estão cumprindo, né? E julga a lei como juiz. Essa é a ideia. O difamador, ele deixa de lado a lei criada por Deus, e assim ele se coloca no mesmo nível de Deus. Ele quer se colocar no nível de Deus, do legislador, acima da lei. Difamar e maldizer, queridos, é pecado contra a pessoa acusada e contra Deus, e Deus proíbe esse pecado na sua lei. Veja o verso 12 em que ele vai falar sobre o legislador. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o teu próximo? Queridos, Deus é o legislador, o único. Deus, portanto, ele recebe a honra de ser e ter a autoridade suprema sobre todas as coisas. Deus não está debaixo de lei. Ele é o legislador, está acima da lei. Ele decide se a lei vale, se a lei não vale. Agora nós não. Nós estamos condenados pela lei se contarmos com as nossas obras. Nós só vencemos e somos aprovados na lei porque Jesus foi aprovado na lei. Tiago, ele é enfático. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? Você é Deus. É isso que Tiago fala.
É claro o contraste aqui, né, entre aquele que é o único legislador e o ser humano. Tiago, ele escolhe a palavra próximo, ele usou essa palavra para lembrar do mandamento, o amor ao próximo. Agora vamos à segunda sessão e terminar, versos 13 a 17. Então, se temos que ter submissão em arrependimento a Deus, nós temos que ter submissão, está errado aí, mas à soberania de Deus, ou em soberania a Deus, pela soberania de Deus. E o primeiro ponto que eu queria destacar, do verso 13 ao 15, corrigindo o orgulho. E ele vai avançando. Então, verso 13 diz assim: agora, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ele vai usar o exemplo de pessoas comuns da igreja ali, que tinham mercadores, negociantes, que eram viajantes, e que tinham uma certeza absurda, uma certeza de que amanhã eles estariam vivos. Ele vai criticando, usando essas frases que ele ouvia ali, né, no contexto dos cristãos e os negociantes ali, os comerciantes que viajavam. Amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio. Tipo assim, não basta você achar o legislador, tem que achar que está tudo certo, você comanda tudo. E aí ele vai mostrar então que essas pessoas confiavam em algo que era perecível, elas confiavam no sucesso que elas tinham fazendo negócios, dinheiro, e elas estavam tranquilas, bem abastadas, né? E elas confiavam nisso, e por isso elas achavam, eu vou pegar o dinheiro, eu vou comprar uma passagem, né? Ou então se fosse hoje, vou comprar uma passagem de avião, vou lá para, sei lá, do outro lado do mundo, porque para mim é simples, para mim é barato, para mim é rápido, e amanhã eu faço, amanhã eu deixo de fazer. Essas pessoas que se diziam cristãs confiavam, não em Deus, e não se submetiam a Deus como aquele que conduz a nossa vida e define o nosso futuro e o nosso destino. Essas pessoas confiavam em si mesmas e no sucesso próprio, egoístas. Veja o verso 15. Ao invés disso, deviam dizer, Senhor, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ele critica essas que dizem que fazem, acontece, elas devem dizer, se o Senhor quiser, nós faremos, tentaremos fazer, né, para a glória de Deus e tal. Então ele mostra que só no discurso da pessoa já está claro o coração dela egoísta, que ela se acha superior àquele que sabe e coordena e comanda todo o universo. Veja, gloriar-se em Deus. Versos 16 e 17 para terminarmos. Veja o verso 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então não bastava eles planejarem a vida e acharem que vai dar tudo certo, achando que eles são os deuses da história. Eles então achavam, e às vezes nós somos assim, nós achamos isso, eles agora também então se gloriavam dos planos que faziam, de tudo que conquistavam. E aqui Tiago critica. A vanglória, já diz a expressão, é glória vã, é uma glória passageira, uma glória inútil. A vanglória é maligna, diz o texto. Então alguns negociantes tinham tudo isso. E o orgulho humano, queridos, ele não vale nada, pois ele dá glória ao homem e não a Deus. Não só isso, ele é injustificável, como também ele é totalmente inaceitável diante de Deus. Ele é mau, o orgulho é mau, o egoísmo é mau. Um cristão, ele pode gloriar-se apenas de que a sua vida é vivida na dependência de Deus, na dependência do Senhor, e ele em responsabilidade àquilo que faz com o Senhor. É a única glória que temos e que devemos então expressar. Qualquer outra glória é vã e não deve ser expressada e apegada. Pelo contrário, devemos nos desapegar dessas glórias vãs. E o último versículo do capítulo diz assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então ele encerra o capítulo com todas essas orientações, dizendo assim, presta atenção, pense nisso. Quem sabe de todas essas coisas, o que é o certo aqui, e não faz, ele diz aqui, comete pecado. Queridos, existe um pecado que muitos não percebem, mas é o pecado da omissão. É o pecado, ele é sutil, mas ele é tão pecado quanto os outros. É quando você identifica a possibilidade de fazer o bem, a necessidade de algo ser feito, e é você que tem que fazer, não é outro não. Você deixa para outro, você deixa passar, aí você não assume o seu papel. É como que aqueles religiosos que passaram lá no caminho lá do samaritano, e o samaritano precisando de ajuda, e eles estavam muito preocupados e atrasados para ir para a igreja. Tinha que cumprir a escala, a agenda, e não fizeram bem. Queridos, entre nós precisamos perceber a necessidade
que não só material, espiritual, seja lá o que for, um aconselhamento, uma palavra de encorajamento bíblico, precisamos perceber. E não só perceber, precisamos entregar essas palavras de bênção para a vida dos nossos queridos. E palavras de bênção não é só de elogios e apoio, mas também de correções, para que haja vida, para que haja transformação na vida dos nossos irmãos. O que Tiago mostra no capítulo 4 é que a nossa fé está sendo provada também com relação ao nosso egoísmo. A nossa preocupação de sermos, queremos satisfazer só as nossas vontades e não olhar à nossa volta. E não é uma questão só de comida para quem tem fome, é todo tipo de atitude santa necessária entre os irmãos. Só há uma aplicação, queridos, para isso. Última aplicação, só há uma aplicação para isso. Que devemos nos submeter a Deus com fé e obediência. Mais uma vez, devemos nos submeter a Deus com fé e obediência. Para vencermos a verdadeira guerra, queridos, essa guerra que testa a qualidade da nossa fé, nós devemos nos submeter totalmente a Deus. Brigas, contendas, têm por origem o coração e não agradam a Deus. Por isso, querido, nós devemos encerrar essas guerras inúteis. Devemos encerrar essas lutas que só produzem morte. Precisamos ajustar nossas orações segundo a vontade de Deus e não por motivos egoístas e pecaminosos. Somos, queridos, exortados a fugir, a nos abster da amizade do mundo, porque se assim cedermos, nós acabaremos sendo inimigos de Deus. E quando nós devemos ser amigos de Deus. Mas Deus, queridos, Ele é cheio de graça e misericórdia, e Ele nos chama para nos submeter. E por isso precisamos nos submeter a Ele, resistindo ao diabo, purificar-nos do pecado, arrependermos dos nossos atos, irmãos. Cessar, cortar a difamação e o mau julgamento, o julgamento pecaminoso aos outros. Inclusive, por último, queridos, confiar em Deus, não no lucro, no sucesso que podemos ter, no sucesso dos negócios, seja lá da sua profissão, na vitória acadêmica, profissional, material. Isso é passageiro. Nós precisamos confiar, querido, no cuidado divino, fazer o bem e servir a Deus, e nunca, queridos, nos omitir. Concluindo, hoje nós fomos lembrados, aí eu vou repetir a frase que resume o capítulo, que a atitude correta na aprovação do egoísmo é a humildade, aliás, a humilde submissão a Deus, que é mestre, juiz e soberano. Humilde submissão. Nossa fé, queridos, ela está sendo testada, como eu disse, em todo o tempo. E que possamos então, queridos, vencer a verdadeira guerra, o teste constante da nossa fé, em cada situação da nossa vida, e em especial o que Tiago apresenta hoje no capítulo 4 para nós. E que possamos vencer, então, a provação do egoísmo, evidenciando humildade e submissão ao Senhor, que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra pregada, proclamada nesta noite, que ela possa encontrar nos nossos corações pessoas dispostas a se achegar ao Senhor, porque o Senhor já nos convidou. A tua palavra nos chama, a tua palavra nos convida para nos apresentarmos com humildade diante do Senhor. E o Senhor nos recebe, diz a tua palavra, com graça e misericórdia, para nos proteger da tentação do mal, para nos proteger dos nossos próprios desejos pecaminosos. Trabalha, Senhor, na tua igreja, para que a tua igreja possa expressar não só uma fé verbal, mas uma fé comportamental, uma fé evidenciada, nesse caso de hoje, em mudança quanto ao egoísmo. Nós não somos seres isolados, o Senhor não nos criou para andarmos sozinhos. O Senhor nos criou para andarmos juntos, nos apoiando, nos fortalecendo, amando como Jesus amou. Portanto, Senhor, completa a tua obra nesta noite, e que possamos, todos os dias da nossa vida, nos achegar ao Senhor, humildemente, e sermos recebidos pelo Senhor, com graça e misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.